O futuro digital da África. Um novo megacabo submarino coloca o continente em destaque na geopolítica digital. Esta foi uma notícia publicada no Interweb África, que é uma publicação online sul-africana de mídia especializada em tecnologia. Vamos comigo agora ler um pouco esta notícia e conhecer sobre o que está acontecendo no mundo digital na África. Vem comigo. Telecom Egypt ativa link submarino no cabo to África. É uma notícia de 24 de janeiro, mas que foi veiculada em outros meios de comunicação também. Vem comigo ler aqui. A Telecom Egypt anunciou ontem a ativação de um link submarino do Mediterrâneo no sistema de cabos submarinos to África. O projeto é uma colaboração com a Cisco, fornecedora global de tecnologias de rede e segurança. O link usa o sistema de convergência de rede da Cisco para estabelecer uma conexão de alta capacidade entre Port Said, no Egito, e Marselha, na França, via Gênova, Itália, de acordo com a empresa de telecomunicações. O relatório prosseguiu afirmando que o crescimento exponencial de aplicações de alta capacidade na região, como serviço de nuvem e inteligência artificial, está gerando a necessidade de mais capacidade de rede submarina, o que exige sistemas de transmissão modernos e coerentes com o alto desempenho. Este projeto permite que a Telecom Egypt ela maximize o potencial de seus ativos submarinos no cabo submarino to África, aumentando a eficiência de suas operações de cabo e aumentando a capacidade de tráfego internacional, disse a Telecom Egypt. Nós já vamos falar um pouquinho sobre essa Telecom Egypt, que é uma empresa egípcia de telecomunicações, na qual o governo detém cerca de 80% das ações. Então, é uma empresa africana, ok? Com 45 mil quilômetros de extensão, o Two Africa, ou 2 África, é um dos maiores sistemas de cabos submarinos do mundo, interligando a Europa, a leste via Egito, a Ásia e a África. O Hamed Nasser, diretor administrativo e CEO da Telecom Egypt, ele comentou: "A colaboração é a base da inovação e estamos satisfeitos por receber o apoio da Cisco neste importante projeto." Também vamos falar um pouco daqui a pouquinho sobre esses mercados colaborativos e de parcerias que os estados africanos, que empresas africanas têm estabelecido com outros países e o risco da monopolização também digital. Já vamos falar. Vamos voltar à notícia. Ao aumentar a capacidade da nossa infraestrutura submarina bem estabelecida, estamos atendendo a crescente demanda por serviços de uso intensivo de largura de banda, como computação em nuvem e IA em todo o Mediterrâneo e além. Ele continua: "Hoje reiteramos nosso compromisso inabalável de investir em tecnologias e soluções de rede avançadas para atender a crescente demanda, ao mesmo tempo em que possibilitamos a conectividade internacional por meio de rodovias estratégicas de telecomunicações. Olhando para o futuro, pretendemos desbloquear ainda mais do nosso potencial desenvolvendo novos projetos e lançando produtos e serviços inovadores." Gordon Thomson, vice-presidente de provedor de serviços EMEA da Cisco, acrescentou: "Na era da IA, conexões de rede confiáveis e rápidas são mais críticas do que nunca. Nossa colaboração com a Telecom Egypt no Cabo to África exemplifica o potencial para melhorar a capacidade da rede em distâncias muito longas. Estamos orgulhosos de liderar o caminho no suporte à crescente demanda por redes robustas e de alta capacidade, fornecendo tecnologia de ponta que permite à Telecom Egypt otimizar sua capacidade no cabo to África." Veja só, os cabos de fibra ótica submarinos, também conhecido apenas como cabos submarinos ou subsea cables, eles representam um dos elementos mais essenciais da infraestrutura da internet, apesar de serem pouco conhecidos pelo público em geral. Esses cabos eles formam a espinha dorsal da conectividade global, viabilizando a comunicação entre pessoas, empresas e economias em todo o mundo. Como nós estamos fazendo agora, se você está do outro lado, na África ou na Europa, esta informação chega até você via estes cabos submarinos. Estima-se hoje que aproximadamente 99% do tráfego internacional de comunicações seja transportado por esses cabos. E a demanda por banda larga, ela deve dobrar a cada 2 anos,
tornando essa infraestrutura ainda mais vital. Então, os cabos submarinos, eles conectam redes de fibra terrestres a serviços de nuvem e também a recursos de dados globais. Por isso conseguimos pesquisar em diversas plataformas ao redor do mundo. Quanto mais for robusta esta conexão, melhor será a experiência do usuário, o que proporciona uma maior velocidade e uma maior produtividade. E por outro lado, conexões deficientes podem tornar alguns serviços praticamente inutilizáveis. E como nós sabemos que muitos dos nossos parceiros e irmãos na África têm dificuldade de acessar internet em alguns setores, no Brasil também em algumas regiões. É preciso entender que a África esteve historicamente em desvantagem no que diz respeito à conectividade submarina em relação ao mundo digital, e temos explicações históricas para isso. O primeiro cabo de fibra ótica a alcançar a África subsaariana foi o SAT-2 na década de 90, mas depois houve uma expansão real dessa infraestrutura, mas somente começou em 2009 e em 2012, com projetos como o TIM, o WISE, o WAX, SICOM, alguns projetos que talvez você nunca ouviu falar o nome, mas eles existiram. Esses investimentos eles acabaram resultando na redução de preços e na ampliação da penetração da banda larga no continente, mas não em todas as regiões. Esse projeto de cabos submarinos da África, o projeto To Africa, atualmente em desenvolvimento, na verdade ele está sendo implementado, ele representa a maior iniciativa da conectividade submarina já realizada no continente e até então o maior do mundo. Vai ser ultrapassado por um outro projeto que também está em andamento. Mas este cabo ele tem aproximadamente 45 mil quilômetros de extensão e cobre a costa leste e oeste da África e conecta o continente à Europa e à Ásia. Vou deixar aqui no mapa para que vocês possam ver todas as regiões por onde este cabo de internet passa. Ele já está presente em diversos países africanos, como África do Sul, Angola, Costa do Marfim, Djibouti, Egito, Gana, Madagascar, Moçambique, Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo, Senegal, Somália, Sudão, Tanzânia, Comoros e também na Ásia e na Europa. O esperado é que este projeto proporcione avanços significativos em velocidade e confiabilidade e também barateie o custo da internet, o que vai impulsionar aí a expansão da conectividade 4G, também da 5G e da banda larga fixa. Inclusive, virada de 2024 para 2025, que a Tunísia se tornou o primeiro país africano a implantar a conectividade 5G. E além de impulsionar a inclusão digital, o To Africa, esse sistema de cabos, ele vai ajudar, pode ajudar, na verdade, a fortalecer as economias locais, quando melhorar o acesso a serviços financeiros, a educação online, comércio eletrônico e outras oportunidades que surgem através do mundo digital, como esta que você está tendo agora através do canal Caçador de Histórias. Essa iniciativa ela é essencial para reduzir este gap digital entre a África e as outras regiões do mundo. E neste ponto, o Egito se tornou um ponto estratégico na infraestrutura global de telecomunicações, e ele desempenha um papel central nesse avanço. E recentemente, o Egito ele ingressou no seleto grupo de fabricantes de cabos submarinos, que é um setor historicamente dominado por Estados Unidos, China e por Japão. A Telecom Egypt, que é esta empresa da notícia que vocês estão vendo aqui ao lado, ela é uma das participantes do consórcio To Africa, que investiu fortemente na modernização e na expansão da conectividade digital no país. E além disso, já foi assinado um memorando de intenção para a construção da primeira fábrica de cabos submarinos da África e do Oriente Médio, que fica em Damietta, no Egito, no porto de Damietta. E ela representa um marco muito importante para a independência tecnológica da região. Esses termos vamos discutir mais à frente, independência ou coisas assim. Mas com um investimento de 500 milhões de dólares e a criação de 2.000 empregos diretos e além dos indiretos que vêm a partir desta fábrica, ela permitirá ao Egito reduzir a dependência de importações e aumentar a sua influência no mercado global de infraestrutura digital. E a fabricação local desses cabos submarinos reforça o posicionamento do país como um hub digital essencial entre a África, Europa e o Oriente Médio.
E qual é o impacto econômico e social desta conectividade digital? Veja só, a conectividade digital ela tem impacto direto na economia e no desenvolvimento social da África. A África ela possui um PIB combinado entre os países de aproximadamente 2,4 trilhões de dólares, mas há grandes disparidades entre os países, grandes diferenças. Quando ajustado pelo critério de paridade do poder de compra, o PIB total da África, na verdade, ele se torna equivalente a 6,3 trilhões de dólares. E isso eu estou pegando dados de 2017. E o continente africano, ele experimentou um crescimento econômico expressivo desde o ano 2000, com destaque aí para a Argélia, Egito, Marrocos e também a África do Sul. Esses países combinados, eles responderam por 55% do crescimento econômico, de acordo com dados de 2019. E os cabos submarinos, eles desempenham um papel central nesse desenvolvimento e podem promover a inclusão digital e ampliar a conectividade do continente africano. E a implantação deles pode estimular investimento em redes terrestres, impulsionar a concorrência, reduzir custos e também permitir o aumento do consumo digital, as pessoas poderem acessar mais conteúdos e serviços digitais, uma melhor conexão também para facilitar operações comerciais, transações digitais, comprar, receber, que é importante neste mercado digital. As empresas africanas também podem ou vão poder alcançar clientes internacionais e integrarem-se a cadeias de suprimentos globais. Isto é muito importante para o desenvolvimento destas empresas africanas e também estimular a criação de novas empresas. Algumas startups podem desenvolver soluções inovadoras, como por exemplo a Cowtribe, em Gana, que conecta agricultores a serviços veterinários via aplicativos móveis. Muito interessante, procure aí Cowtribe, Gana, você vai encontrar informações sobre esta importante iniciativa. E além de melhorar na educação e também na saúde, a conectividade digital pode facilitar o acesso a plataformas de ensino online, a telemedicina e reduzir barreiras de acesso a conhecimento e também à assistência médica. Além de aprimorar os serviços financeiros, que é expandir o acesso a bancos digitais, serviços de microcrédito, promover inclusão financeira para aquelas populações que são desbancarizadas. Eu sei que existe muito de ideológico quando nós falamos sobre essas questões. Não podemos esquecer que o Brasil ou alguns outros países da Europa ou da América têm um mínimo de acesso a estes serviços. E quando olhamos para o continente, não podemos ter a ideia de que eles devem viver privados do acesso à tecnologia. Mas também existem riscos neste mundo. A Meta, por exemplo, ela anunciou o Waterworld, que é o plano da empresa para construir um outro sistema de cabo submarino, que este sim se tornaria ou pode se tornar o mais longo do mundo. Seria ou será o primeiro cabo privado de contrato único nessa escala da Meta. E ele será construído principalmente para o consumo interno da empresa. Ora, o cabo mais longo do mundo será, portanto, propriedade de uma única empresa do Vale do Silício. Isso é preocupante. Essa mudança pode ser significativa para formuladores de políticas que estão preocupados com a concentração em mercados e infraestruturas digitais. Não apenas as grandes empresas de tecnologia dominam as plataformas e serviços digitais, mas também cada vez mais os fundamentos físicos do mundo digital. Cerca de 60 novos cabos submarinos estão planejados até o ano de 2027. Google, Meta, Microsoft e Amazon estão investindo em novos sistemas de cabos submarinos. Embora o To Africa, esse sistema de cabos da África, que conecta a África, a Europa, a Ásia, ele seja formado por um consórcio de várias empresas, o impacto deles é distinto do projeto do Waterworld, que é só da Meta. Enquanto o To Africa ele busca ampliar a conectividade do continente africano por meio desta colaboração entre diferentes parceiros comerciais, este Waterworld ele reflete o quê? A crescente concentração da infraestrutura digital nas mãos de grandes corporações de tecnologia, que são essas conhecidas como Big Techs. A principal preocupação com projetos como este da Meta é a monopolização dos fluxos de dados, colocando a soberania digital de países africanos em risco. Empresas privadas, ao controlar infraestruturas essenciais,
podem limitar o acesso, regular o tráfego conforme os seus interesses e comprometer a segurança digital de nações inteiras. Veja só, a conectividade digital ela pode ser uma ferramenta de emancipação ou uma nova forma de dominação. Como Kwame Nkrumah afirmou, a independência política ela não tem sentido sem a independência econômica. A grande questão que se coloca é: a África está moldando o seu próprio destino digital ou está apenas sendo integrada a uma rede global sob domínio de interesses externos? A resposta para esta pergunta determinará o futuro do continente na era digital. Mas você, o que achou desta história? Deixe aqui nos comentários. Terei o maior prazer em ler. Não se esqueça, tudo tem história, tudo é história. A África tem muita história e tem muita tecnologia e vim aqui contar para você. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.